Senhoras e senhores, com grande satisfação, damos início à cerimônia de abertura do primeiro Seminário Internacional, quarto Seminário Nacional de Estudos e Pesquisas sobre Educação no Campo, com a temática Políticas Educacionais para o Meio Rural na América Latina. Em nome da Universidade Federal de São Carlos, do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação no Campo, quero dar as boas-vindas a todos e agradecer aos mais de 400 inscritos, que desses tivemos 191 trabalhos avaliados, com participantes de 17 estados da federação. Esse evento é realizado pela Universidade Federal de São Carlos e contamos com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, FAPESP, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior, CAPES, Pró-Reitoria de Extensão da UFSCar e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UFSCar. Para compor a mesa diretiva de abertura oficial, convidamos o excelentíssimo senhor professor doutor Walter Libardi, vice-reitor desta universidade, representando a magnífica reitora, professora doutora Wanda Aparecida Machado Hoffmann. Convidamos a professora doutora Rosa Maria Moraes Anunciato de Oliveira, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSCar. Convidamos o professor doutor Luiz Bezerra Neto, coordenador geral do primeiro Seminário Internacional e quarto Seminário Nacional de Estudos e Pesquisas sobre Educação no Campo. Agora passamos a palavra ao professor doutor Luiz Bezerra Neto, coordenador geral do evento. Bom dia. Gostaria de cumprimentar o professor Walter, agradecer pela presença dele aqui no evento, está representando a reitora Wanda Hoffmann. É muito bom a gente contar sempre com esse apoio da universidade. A professora Rosa Anunciato, coordenadora do programa de pós-graduação em educação aqui nessa universidade. Gostaria de cumprimentar todos os presentes e aqueles que estão acompanhando também de casa, já que esse evento está sendo transmitido por redes sociais. Então, pelo canal do YouTube, pelo Facebook, o pessoal que está acompanhando. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que aqui estão presentes, dizer que vamos, nesses 4 dias ou 3 dias de eventos, mas aí tem gente que costuma ficar mais dias, gostaria que aproveitasse bem a vinda a São Carlos. Afinal de contas, São Carlos é um espaço conhecido como a cidade da tecnologia, tem vários lugares interessantes para conhecer, e saudar todos vocês, desejando boa estadia para todos. Tá? Muito obrigado pela presença e vamos tentar fazer um evento à altura das esperanças de vocês. Com a palavra, a professora doutora Rosa Maria Moraes Anunciato de Oliveira. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse 4º evento já, né, primeiro Seminário Internacional. Como coordenadora do PPGE, essas são situações em que a gente está de passagem, né? Nós estamos de passagem nos cargos, nas funções da universidade. Mas, como professora, desde os níveis iniciais até agora a universidade e a pós-graduação, é um prazer realmente a gente poder realizar aquilo que é o cerne da nossa função. Discutir, tratar com conhecimento, discutir a realidade na qual nós estamos imersos e também somos construtores dela, né?
Então, é um prazer receber aqui pessoas de tantos lugares. Olhando a página do evento, a gente tem a noção da dimensão dos trabalhos apresentados, a temáticas interessantes, o quanto esse evento agrega alunos do PPGE de diferentes linhas, docentes também da universidade, de outras universidades brasileiras, pós-graduandos de outros programas de pós-graduação, pesquisadores, trabalhadores dessa temática, que é tão importante para a gente pensar hoje o Brasil, né? Eu estava me lembrando, Bezerra, que, por incrível que pareça, a minha temática é a formação de professores. Eu, embora seja aluna do meio rural, né, nasci na zona rural de São Roque, interior de São Paulo, eu nunca trabalhei diretamente com a temática, com a discussão da educação no campo. Mas ela me chegou de presente na minha primeira tese que eu orientei no PPGE, a Juliana Araújo, que é professora agora em Goiás, né, realizou também uma pesquisa numa escola do assentamento em Araraquara, né? Então, são professores da escola do campo, são professores que atuam nesse cenário e que se defrontam com esses dilemas no seu dia a dia. E é um prazer estar aqui, isso não é apenas uma declaração formal, mas a gente perceber o quanto o PPGE também está contribuindo para que essa discussão avance, para que surjam também propostas e para que nós formemos profissionais cada vez mais capacitados para atuar na educação brasileira. Bom, bem-vindo a todos, que tenhamos um bom evento aqui na UFSCar. Obrigada. Com a palavra, o excelentíssimo senhor professor doutor Walter Libardi. Quero, em nome da professora doutora Wanda Hoffmann, magnífica reitora da Universidade Federal de São Carlos, cumprimentar as pessoas ilustres da mesa, professor Luiz Bezerra, professora Rosa. Cumprimento também os demais presentes, alunos de graduação, de pós-graduação, professores. Quero dizer que é uma honra muito grande estar nesse evento, e eu agradeço aí o convite. Eu entendo que essa temática de educação no campo é significativa para o Brasil. Acho que o Brasil está precisando. Eu acredito que a população do campo seja uma das que mais carente em termos de educação. Portanto, esse evento é muito importante. E nós, da reitoria da UFSCar, sentimos muito alegre, muito felizes por sediar esse evento. Por isso, então, quero cumprimentar os organizadores desse evento, né? E aí, para finalizar, eu queria dar as boas-vindas a todos os participantes e esperando que, nesses dias, as discussões sobre essa temática sejam bastante profícuas. Agradecemos a presença dos componentes da mesa diretiva e os convidamos a ocupar o lugar no auditório para assistirem à continuidade da programação. Teremos agora a mesa de abertura intitulada Panorama Geral da Educação Rural no Brasil. Convidamos a professora doutora Maria Cristina dos Santos Bezerra. Ela é graduada em Ciências Sociais pela Associação Limeirense de Educação, é mestre e doutora em Educação pela Unicamp e atualmente atua como professora adjunta no Departamento de Educação da Universidade Federal de São Carlos e professora do programa de pós-graduação e pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação no Campo. Convidamos o professor doutor Luiz Bezerra Neto. É graduado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, especialista em Economia do Trabalho e Sindicalismo, com mestrado e doutorado em Educação pela Unicamp. Convidamos o professor doutor Marcos Cassim.
Possui graduação em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras São Marcos, graduação em Estudos Sociais, graduação em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Tupã, mestrado em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba e doutorado em Educação pela Unicamp. Para coordenar as atividades dessa mesa, eu passo a palavra ao professor doutor Marcos Cassim. É um prazer estar aqui na mesa de abertura. Os agradecimentos já foram feitos. A ideia aqui é que os palestrantes tenham meia hora cada um, e se tiver um tempo, a gente abre para algumas perguntas que serão feitas aqui nesse microfone do centro, porque está sendo transmitido ao vivo e é importante que seja nesse microfone. Começamos com... Pode ser com você? Com a Cristina, com a Maria Cristina, tem meia hora, e depois a gente passa para o professor Luiz. É muito bom estar aqui em mais esse evento, mais esse seminário do GPEC, e com a proposta de discutirmos as políticas para o meio rural e na América Latina, né? Sejam todos bem-vindos aqui. Eu espero que nós tenhamos bons dias de estudo, muito debate e muita aprendizagem, e que a gente reforce aqui o nosso compromisso com o nosso objeto de estudos, que eu acho que esse é um dos pontos importantes quando a gente faz esse tipo de trabalho. Agradeço a oportunidade de estar aqui nessa mesa. Cumprimento meus colegas de trabalho, professor Luiz Bezerra, professor Marcos Cassim. E, enfim, é muito bom estar aqui nessa mesa, e faz tempo que eu venho pensando no que falar. E como se trata desse nosso primeiro seminário internacional, eu pensei, então, em fazer uma abordagem voltada um pouco para a educação rural no âmbito internacional. Considerando, claro, que um limite para a gente fazer esse tipo de atividade, esse tipo de pesquisa, de levantamento, ele termina onde terminam os recursos disponíveis que a gente tem. E, no caso, eu trabalhei com informações da internet, e é muito difícil para a gente, aqui, fazendo a pesquisa pelo nosso Google, fazer o levantamento desse material disponível, e mesmo quando utilizamos as plataformas, é muito difícil da gente localizar textos de pesquisadores de outras universidades do mundo, digamos assim. Mas eu também não fui tão longe, né? Então, o que eu vou falar aqui um pouco é do que eu consegui encontrar nessa pesquisa, e essa é uma das limitações. É claro que eu tenho convicção de que, para ter uma abordagem mais ampla da questão, demandaria uma pesquisa muito mais longa e aprofundada. E isso também só seria possível se tivéssemos o envolvimento de outros pesquisadores dos países em que a educação rural seja uma preocupação. E, pelo que eu pude observar, são quase todos os países. Recentemente, eu estive em um estágio em outro país e tive a possibilidade de entrar em contato com outros pesquisadores que estudam educação no campo. E é lógico que, nos demais países do mundo, não se trabalha com esse tema, educação no campo. Porque esse termo, esse conceito, educação do campo, ele é um conceito em construção e ele está sendo utilizado só aqui no Brasil, porque faz parte de um contexto nosso, que é específico.
Nos demais países, o termo que se usa mesmo é educação rural ou escola rural, mesmo quando discutem as territorialidades, as novas territorialidades, as desigualdades de acesso à terra, a nova ruralidade ou mesmo o novo rural. Eu vou me ater, então, à educação escolar rural, que é um dos focos do nosso grupo de pesquisa. Nesse meu contato com outros pesquisadores da área e de outro continente, eu percebi que a preocupação com a escola rural está presente em quase todos os países, tanto os desenvolvidos quanto os países em desenvolvimento. A abordagem, entretanto, varia de espaço a espaço. Por exemplo, em países da União Europeia, França, Espanha, Alemanha, Portugal e também no Canadá, a preocupação é com a permanência da escola no espaço rural. Eles estão estudando questões relacionadas diretamente à escola como instituição educativa com aquele foco voltado ao ensino. Nesse sentido, a preocupação que eles têm é em torno da aprendizagem, da defasagem, da ampliação do nível de escolaridade da população, e também eles têm um aspecto que é interessante, que é muito o papel da escola como no desenvolvimento local. Embora haja esse olhar para o rural, os pesquisadores denunciam a invisibilidade da escola rural, principalmente como objeto de pesquisa. Quanto aos países americanos, por apresentar a situação econômica marcada pela desigualdade, exploração e a miséria que assolam as periferias, e principalmente os moradores das zonas rurais, os estudos se voltam ainda para a garantia do acesso e permanência dos alunos na escola. O grau de pobreza da população mundial é tão generalizada que, de alguma maneira, impacta no desenvolvimento capitalista, a ponto do capital intervir por meio de conferências que foram realizadas a partir dos anos 1990. As zonas rurais são aquelas que concentram os níveis mais baixos de atendimento social e o mais alto em miséria. Do ponto de vista da influência do capital e do capital internacional, no início dos anos 90, ocorreu em Jomtien, na Tailândia, a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, patrocinado pelos organismos internacionais e multilaterais, e desse encontro saiu a Declaração Mundial sobre Educação para Todos e o Plano de Ação para satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem, que foi assinado pelos mais de 140 países presentes, inclusive o Brasil. Para essas organizações supranacionais, a educação é tratada como uma peça-chave no desenvolvimento econômico. A partir dessa declaração, houve que uma adesão voluntária dos países e na assinatura de programas. E esses programas voltados ao alívio à pobreza e à redução da miséria. E aí o capital passa a entender que essa política voltada, que são as políticas focais, elas são uma condição para o aumento da produtividade e do desenvolvimento na ótica do neoliberalismo. Há aí uma ênfase na disseminação da educação básica, considerada um meio para satisfazer as necessidades mínimas de aprendizagem das massas, de modo que todos os indivíduos possam participar no processo de desenvolvimento. A educação básica ela é considerada útil para incrementar a produtividade e também para melhorar as oportunidades da classe trabalhadora. Ela é assim vista. O compromisso assumido seria superar as disparidades educacionais de forma que, abre aspas,
os grupos excluídos, os pobres, os meninos e meninas de rua ou trabalhadores, as populações das periferias urbanas e rurais, os nômades e os trabalhadores migrantes, os povos indígenas, as minorias étnicas, raciais e linguísticas, os refugiados, os deslocados pela guerra e os povos submetidos a regime de ocupação não devem sofrer qualquer tipo de discriminação no acesso às oportunidades educacionais. Fecha aspas, isso é um excerto de um documento do Banco Mundial. Por meio de uma visão ampliada de educação básica, defende-se a universalização e o acesso à educação e a promoção da equidade, a concentração da atenção na aprendizagem, a ampliação dos meios e do raio da educação básica, a adequação do ambiente visando a aprendizagem e o fortalecimento de alianças nas comunidades locais e internacionais. Eu fiz esse recorte na tentativa de impulsionar aqui a nossa discussão sobre a educação rural e a escola rural no âmbito internacional. De toda maneira, as políticas direcionadas à educação rural, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento, visam combater ou minimizar os impactos da exploração capitalista, que deixou um rastro de miséria e desigualdade para a população rural. A bibliografia estudada aponta como principal problema a ser atacada a pobreza da população rural. Agora, os documentos oficiais que são produzidos pelos países e que estão disponíveis na rede, e na página do Banco Mundial, e na página da Unicef, e na página da ONU, em todos esses organismos, se nós procurarmos, eles são produzidos, né, e estão disponíveis na rede, reproduzem as ações que são determinadas pelos organismos internacionais. Tanto que, se nós pegarmos a nossa LDB e toda a educação, toda a legislação educacional que foi gestada a partir daí, nós vamos encontrar os mesmos princípios que foram estabelecidos na Conferência de Jomtien. Devemos considerar que, para o capital, a educação da população que vive no campo sempre foi acessória, recebendo atenção em momentos diferentes e com objetivos semelhantes, contribuir na reprodução do capital. Isso fica claro quando nós observamos o índice de pobreza que assola os países periféricos e que estão se intensificando também nos países ricos, denotando que a população que vive no campo vive isolada, não só geograficamente, mas também economicamente, não chegando a representar ameaças ao desenvolvimento do capital. Compreende-se, então, por que a educação é tão negligenciada em todas as regiões do globo onde há população rural. Quanto à pobreza crescente, e as imprensas, né, anunciam isso o tempo todo, Portugal, Espanha, Estados Unidos, enfim, e os países das Américas, eu peguei alguns países que eu consegui encontrar as informações que eu esperava. Então, por exemplo, em Honduras, as informações apontam que sempre predominou a população rural. E isso é só para a gente ter uma noção do que significa a população rural na configuração social. Chegou a 54,4% da população. E, segundo Roosevelt Hernandes,
a situação de pobreza e extrema pobreza chegou a atingir 70% da população hondurenha, residente, em sua maioria, na zona rural. No Equador, a Alejandra Calderón Contreras chama a atenção para um fator da alta incidência para o acesso... Ela diz que um fator de alta incidência para o acesso à educação são os níveis de pobreza que no meio rural se agravam. Continua. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística e Censo, para o meio rural, em 2015, a pobreza na área chegou a 43,35% e a pobreza extrema de 19,74%. Somando as duas, chega a mais de 60%. Ou seja, né, a maior parte da população. No Peru, em um documento oficial, eu encontrei que o direito à educação em geral e a uma educação de qualidade ainda não é estendido a áreas rurais. As condições sociais de nossa população, a pobreza, a exclusão, desigualdade, iniquidade, incidem de maneira visível no avanço escolar. Já no Chile, os dados sobre a desigualdade, por exemplo, são muito controversos. É considerado um dos que, de acordo com uma reportagem divulgada pela revista Exame, a desigualdade se mantém e o Chile é um dos países que tem essa situação mais gravemente vivida. 14,4% dos chilenos vivem em situação de pobreza por renda, enquanto 4,5% estão na extrema pobreza. O Chile é considerado o país com menos desigualdade na América. Há uma diminuição da pobreza, mas não há mudança significativa na desigualdade. De acordo com um diário digital chileno, e é por isso que há controvérsia em todos os dados, 26,9% das pessoas se encontram em situação de pobreza como resultado de sua inserção econômica. Então, há uma divergência muito grande, porque, segundo os organismos internacionais, o Chile é o país com menos desigualdade na América. Isso, para se compreender melhor isso, teríamos que fazer uma pesquisa muito mais aprofundada. A Argentina, o portal G1, por exemplo, do ano passado, apontou que a pobreza em 2015 chegava a 29% dos argentinos, mas passou a afetar 34,5% da população entre final de 2016 e agora, o que representa 13,8 milhões de pessoas. Entre os pobres foram registrados 2.700.000 indigentes. E, na mesma linha, seguem outros países. Na Europa e em outros continentes também há situações semelhantes, como, por exemplo, Portugal, Espanha e Grécia, os países que estão na periferia do euro. Na Espanha, por exemplo, quase 25% da população vivia na pobreza em 2013. No total da população, 22% vivia abaixo da linha da pobreza em 2013, contra 20,4% na Grécia. E, na Grécia, 1 em cada 3 gregos está em situação de pobreza e endividamento. Seu nível de renda caiu abaixo da linha da pobreza e as pessoas acumulam dívidas que não conseguem pagar regularmente e não conseguem arcar com o custo de sobrevivência diária. Efetivamente,
o capital tem promovido o avanço da pobreza em âmbito internacional, em âmbito mundial. Entretanto, os medidores europeus não são parecidos com os nossos medidores. Não são parecidos com os nossos, né? O que pode causar um parâmetro inadequado de comparação. De qualquer forma, as populações mais penalizadas estão dispersas pelas zonas rurais. Então, essas medidas que são indicadas por esses organismos internacionais visam interferir no impacto negativo que essa situação provoca no enriquecimento das nações mais ricas e, segundo eles, a educação é um instrumento eficaz na redução da miséria. Os índices de analfabetismo mostram que há um impacto muito grande na configuração da pobreza do mundo e estão mais concentrados na zona rural. A partir disso, então, vemos aumentar as políticas voltadas para as populações rurais desde 1990. Em que pese toda essa configuração e as discordâncias que nós temos em relação à exploração capitalista, que se dá em todos os meios possíveis, a atenção para comunidades, até então alijadas de atenção e de políticas, se faz importante, mesmo que nós tenhamos consciência que essas medidas são paliativas e que visam minimizar o impacto dessa exploração. E, para nós resolvermos essa situação, só haveria uma saída, né? Que seria a revolução. Políticas sociais integradas poderão surtir algum efeito. Entretanto, somente a distribuição de renda seria capaz de resolver essa situação. A educação sozinha jamais será capaz de fazer isso. Do ponto de vista da educação rural, o que os pesquisadores repetem, né, de maneira recorrente. O direito à educação é tratado de forma desigual, penalizando cada vez mais a população rural. Além disso, o grau de invisibilidade da escola rural passou a chamar a atenção dos acadêmicos, inclusive na Europa, existe muito essa discussão da invisibilidade da escola rural como objeto de pesquisa. Em alguns países, há a ideia da escola única, mas a forma como a escola única foi pensada, ela acaba por ocultar e invisibilizar ou mesmo desconsiderar as características que escolas de zonas rurais têm. Então, nesse caso, né, eu acho que são coisas aí que nós precisamos discutir muito ainda. Nesse caso, a escola rural, nesses países que adotaram a escola única, ela acaba sendo desconsiderada, vamos dizer assim, nas peculiaridades que uma escola rural tem. Então, a pesquisa começa a se voltar para a escola rural há muito pouco tempo. Então, elas começaram a surgir mais, né, depois que os dados econômicos indicaram a zona rural como um elemento de atraso do desenvolvimento capitalista. Segundo Cláudia Peirano e outras autoras, abre aspas, atualmente a população rural representa 70% da população mundial, e as desigualdades entre campo e cidade constituem um obstáculo importante para o desenvolvimento sustentável, porque a educação rural, tradicionalmente, é abordada com políticas subsidiárias que se orientam no sentido de diminuir as brechas da pobreza. Fecha aspas.
Não é e não nos causa estranhamento que a escola rural não tenha despertado tanto interesse como objetos de estudo na academia. Tem passado desapercebido para a investigação a situação originada pela existência de alunos de diferentes idades na mesma sala, por exemplo. Considerando a literatura estudada, a escola rural, abre aspas, tem como suporte o meio e a cultura rural, com uma mesma estrutura pedagógico-didática baseada na heterogeneidade e na coexistência de grupos de idades distintas, capacidades, competências curriculares e níveis de escolarização, e uma estrutura organizativa e administrativa singular, adaptada às características e necessidades inerentes ao contexto que se encontra. Essa é um conceito de escola rural que está presente na literatura europeia. O ensino, um outro conceito, o ensino em uma sala em que um mestre ensina a 2 ou mais graus ao mesmo tempo, constitui a realidade predominante da escola primária de áreas rurais. Ele é majoritariamente multigrau. Essa é uma fala da Espanha. No Peru, a escola rural é, então, majoritariamente multigrau. Estas escolas se localizam nas zonas rurais mais distantes do território e atendem fundamentalmente a populações rurais, indígenas e pobres. Países europeus também vivenciam essas mesmas mazelas que as nossas escolas rurais. E um exemplo, né, só para contextualizar. Nos países mais pobres da Europa, a escola rural é marcada por enormes desigualdades, e os estudantes rurais têm as maiores dificuldades para continuar a sua educação para além da escola primária. Na Romênia, por exemplo, os resultados para o domínio da linguagem descrita como muito bom passou de 70% no meio urbano e 36% nas escolas rurais. Essas escolas também têm uma escassez de professores habilitados, 65% de professores não qualificados contra 35% na cidade, de não qualificados na cidade, que é também muito menos acentuadas nos outros países. Apresentam ainda a falta de adequação das salas, um mobiliário não adequado para trabalhos com multissérie e professores não treinados para enfrentar essa realidade educacional que se configura de uma maneira diferente das outras. Em muitos casos, as escolas unidocentes contam com uma só lousa, muitas vezes na frente da sala. A carência de materiais didáticos específicos, etc., etc., e tudo mais que nós já sabemos que acontece com as escolas multisseriadas. O equipamento estrutural das pequenas escolas rurais é um objeto de preocupação para todos. Reconhecidamente, a presença de instituições culturais, como museus, teatros, cinemas, até mesmo bibliotecas, é infinitamente menor, né, que na cidade. E o contato dos alunos também. Nem sempre as bibliotecas são equipadas e nem as escolas têm equipamentos de informática, de audiovisual e tudo mais. Entretanto, existe algo de positivo, evidentemente. Os autores não veem apenas aspectos negativos quanto à escola rural. Apresentam uma série de vantagens de diferentes ordens que nos faz repensar a instituição ou continuar pensando a instituição. Segundo eles, a multissérie permite o encontro e convivência de alunos de diversas idades e turmas distintas.
tem um autor que se chama Martinique, que ele diz que os espaços educativos mais diversos potencializam o processo de aprendizagem, não somente no manejo dos conteúdos do currículo, mas também quanto à integração dos alunos. Os estudantes menores buscam imitar o comportamento dos estudantes maiores. A colaboração e o entendimento entre eles, né, é mútuo. E os menores também têm a oportunidade de escutar estratégias mais avançadas de aprendizagem, desenvolver o espírito de cooperação que surge no trabalho em equipe, que os leva a ter menos conflitos intergrupais e intragrupais, o que tem e que daria, né, como resultado menos desacordos e brigas entre eles. A escola tem, né, uma segunda característica aí. A escola assume um papel de grande responsabilidade como um mecanismo de resistência cultural, ao valorizar o saber local, que em numerosas ocasiões tem sido desprezado por outros, considerados de maior reconhecimento. Ao recuperar e conservar as tradições e os valores, ao aprofundar no conhecimento da história dos povos, os códigos culturais concretos, as formas de relacionar-se, os costumes, os estilos de vida. Outra característica: ter uma educação, uma ação educativa intencional, de colocar ao alcance das crianças as ferramentas conceituais, culturais, os elementos de análise, que, depois de ser submetidas a um processo de investigação e reflexão, impulsiona a capacidade crítica do aluno e permite a reconstrução de experiências e conhecimentos prévios, a reconstrução, né, dessas experiências e desses conhecimentos prévios e vulgares, ou os conhecimentos do senso comum, que se tem assumido de um modo acrítico. A escola pode também proporcionar que o aluno vá tomando postura acerca do entorno em que vive, as características, as potencialidades e as perspectivas de futuro. É ainda responsável pelo desenvolvimento da capacidade crítica e no processo de transformação de esquemas, planejamentos, juízos, formas de sentir e pensar sobre acontecimentos, ideias e o próprio entorno em que ela vive. E, finalmente, são espaços de aprendizagem e renovação pedagógica, que reforçam a identidade profissional docente em termos de investigação e inovação educativos. Há, inclusive, um texto que discute a contribuição pedagógica que a escola rural pode dar às demais escolas, né? E que tem a ver muito com essa questão da organização do ensino. Os autores estudados, então, apontam a importância da escola rural, embora haja também uma discussão sobre o conceito, acreditando que não há uma escola rural por não haver uma especificidade de conteúdos voltados ao meio, mas escola no rural. Contemplar a situação da educação rural em outras regiões, outros continentes, diminuirá a nossa condição de isolamento no nosso cotidiano profissional, o nosso fechamento na conjuntura nacional e possibilitará ainda elementos diferentes, de contextos diferentes, para refletirmos sobre a temática. É lógico que eu estou aqui defendendo a internacionalização do GPEC. Além de contemplarmos a bibliografia disponível online, devemos aguçar nossa curiosidade de pesquisador e procurar ampliar o nosso campo de entendimento para além das fronteiras de nosso país. Não significa, entretanto, aderir a esta ou aquela corrente de pensamento,
pois nisso temos nossas convicções teóricas que nos amparam. Trata-se de fortalecer um campo de pesquisa que, embora tenha uma existência de longa data, de longa duração, aparece recentemente, renascida das sombras, para povoar a mente de alguns pesquisadores que, muito mais por questões políticas e ideológicas, estão trazendo à tona o gigante adormecido. E um fato que me chamou bastante atenção também, e desenvolvendo essas pesquisas, e nessa pesquisa que eu vi, é a constituição de redes de pesquisadores que estão estudando a escola rural. Então, por exemplo, existe a RIER, Rede Temática de Investigação de Educação Rural, sediada no México, a RIBETER, Rede Ibero-Americana de Educação em Territórios Rurais, que tem França, Itália, Espanha, Portugal, México, Canadá, o Brasil e outros países que estão desenvolvendo projetos coletivos, né, em torno da educação rural. Tem uma rede latino-americana de estudos de educação rural e tem a rede ler.org, que também estuda a educação rural. Rede latino-americana também. As pesquisas reafirmam, então, a importância da escola rural para as comunidades e o entorno. Entretanto, os pesquisadores, também como nós, vemos a escola rural constantemente sob ameaça. Se, de fato, o acesso à escolaridade e à aprendizagem, por meio da aquisição dos conteúdos escolares, estivesse garantido, nós não estaríamos aqui discutindo um tipo adequado de escola para cada área, se urbana ou rural. Isso só acontece porque não há uma escola única, que atenda igualmente às classes sociais, sem privilégio de classe, porque o conhecimento foi produzido pelo trabalho e deve ser igualmente distribuído. Entretanto, enquanto essa situação de exploração e desigualdade permanecer, haverá escola rural. E, enquanto isso, nós continuaremos aqui, unindo os nossos esforços para que todos os trabalhadores tenham acesso à educação escolarizada de forma igual. Muito obrigada. Obrigado, professora Maria Cristina. Vamos passar direto para o professor Luiz. Bom. Ok. Obrigado, Cassim. Gostaria de iniciar cumprimentando a mesa, a professora Maria Cristina Santos Bezerra, o professor Marcos Cassim, que, mais do que inspiradores e fundadores do GPEC, são dois pesquisadores que têm contribuído muito para pensarmos tanto o rural quanto a educação no campo brasileiro. Gostaria de cumprimentar os presentes, aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais e dizer que já estamos na nossa 4ª edição de discussão da educação no campo. Pretendemos também fazer outros eventos ainda por muito mais tempo, dado a questão da importância temática. Quando fui desafiado a falar sobre o tema da mesa de hoje, Panorama Geral da Educação Rural no Brasil, comecei a pensar por onde deveria começar, aquilo que a gente sempre pensa, né? Falar nessa mesa, o que fazer com um tema tão amplo, em tão curto tempo. Agora tem um pouquinho menos de meia hora para falar sobre um tema tão amplo, né? Assim, eu resolvi dividir essa fala em 2 momentos. O primeiro momento, falar um pouco da desigualdade social, e depois
do problema da educação propriamente dita. Claro que, nos dois casos, tanto falando da desigualdade social quanto no segundo caso, o pano de fundo da fala vai ser sempre a educação. A educação é sempre a nossa referência. Quando fazemos uma discussão dessa, é importante a gente alertar que discutir sobre educação rural no Brasil não é uma tarefa das mais fáceis, sobretudo pelas dificuldades de definir o que é o rural. O que seria o rural na sociedade brasileira? Portanto, eu fui buscar a definição mais comum, ou seja, aquela que encontramos nos dicionários. E encontrei uma que diz que o rural é a zona rural, redundante, como sendo espaço compreendido no campo, que também dizia muito pouco, ou uma região não urbanizada, destinada a atividades da agricultura e pecuária, extrativismo, turismo rural, silvicultura ou conservação ambiental. Para completar, dizia que é no espaço rural onde se produz grande parte dos alimentos consumidos no espaço urbano. Essa é a definição de rural que nós temos. Né? E vários autores costumam dizer que o Brasil é muito mais rural do que pretende ser. Que a nossa população rural é muito maior do que aponta os dados do IBGE, já que o IBGE considera como urbano qualquer pequeno aglomerado de pessoas. Então, como podemos perceber, o campo também é quase sempre pensado em oposição à cidade, e não pensando campo e cidade como duas faces de uma mesma moeda. Como deve ser compreendido quando a gente pensa a sociedade numa perspectiva de totalidade. Nesse caso, é importante compreender que a nossa realidade ela é contraditória. Por isso, muitas vezes, as áreas rurais e urbanas não são facilmente identificáveis, em razão da grande integração que tem ocorrido entre elas. Esse, para mim, é um outro problema, porque existe um grupo de pesquisadores que tem falado muito da questão da urbanização do campo, como se o simples fato de levar benefícios para o campo, como asfalto, telefone, energia elétrica, fosse tornar aquela área uma área urbana. Como se ter acesso a asfalto, energia elétrica, telefone, devesse ser um privilégio do urbano e jamais um serviço prestado ao rural. Então, essa é uma dificuldade para a gente pensar o rural, dado a própria incompreensão de que, no rural, deveria ter os mesmos benefícios que tem a população urbana. No campo, se desenvolvem principalmente as atividades do setor primário de produção, é o que diz a definição, tais como agricultura, pecuária e extrativismo. Devido a essas características, geralmente há pouca concentração de pessoas e pouca concentração de construções, implicando também, como temos pouca concentração de pessoas e pouca concentração de construções, também temos pouca concentração de escola, ou pouca construção de escola. Né? O campo quase sempre fica deixado para a última coisa que se pensa quando se pensa escola. E, no caso, quais os bens que a sociedade produz, em que também não são destinados ao campo, uma vez que se acredita devam ser privilégios exclusivos do setor urbano. Como vimos, em uma sociedade capitalista, cuja finalidade é o lucro,
muitos bens, como energia elétrica, telefone, asfalto, escola, postos de saúde, dentre outros, que são fornecidos aos habitantes da cidade, dificilmente chegam ao campo. Porque se entende que não é para chegar ao campo. E quando chegam, nem sempre chegam acompanhados da mesma qualidade disponibilizada nos setores urbanos, dado que, no campo, a lucratividade para esses setores, principalmente se pensarmos no setor de telefonia, de energia e tal, é muito menor. E não há preocupação no capitalismo com as pessoas, com os habitantes daquelas áreas. A preocupação no sistema capitalista é sempre com o lucro das empresas, que preferem investir onde o retorno é sempre mais rápido e maior. A gente pode constatar tudo isso com o golpe de 2016. Qual foi o objetivo do golpe da elite em 2016? Reduzir direitos dos trabalhadores, barrar alguns benefícios dos trabalhadores que não eram altamente lucrativos para a empresa, para aumentar lucro de empresa, mobilizar capital e, de forma nenhuma, se pensou nos trabalhadores. Muito pelo contrário. O objetivo do golpe era retirar de pauta qualquer coisa que beneficiasse os trabalhadores. Então, é nesse sentido que temos que entender a sociedade capitalista e, sobretudo, a sociedade capitalista do campo. É importante ressaltar que, quando me refiro ao homem do campo, eu estou me referindo àquelas pessoas que vivem no campo, que vivem do campo, e não aos setores que vivem do campo, mas que não habitam no campo. Estou me referindo àqueles que vivem no campo, do campo, e não àqueles que vivem do campo, mas habitam na cidade. Ou seja, não estou me referindo aos latifundiários, não estou me referindo aos donos do agronegócio. Eu estou sempre me referindo aos trabalhadores. Como estamos discutindo a realidade do campo, em geral, e mais particularmente daqueles que vivem do campo, tais como pequenos produtores, que vivem da agricultura familiar, assentados em reforma agrária, quilombolas, ribeirinhos, é esse o público em que eu estou me referindo, aqueles que vivem no campo do campo, das coisas do campo. Então, devemos nos reportar sempre à educação dessas pessoas, que os movimentos sociais tratam como camponeses. Não estou me referindo, portanto, aos donos do agronegócio, nem aos donos do latifúndio, que esses são aqueles expropriadores de capital. Não podemos compreender essa questão sem discutir os fatores que causam desigualdade no Brasil. Quais são esses fatores que causam desigualdade? Devemos considerar que, de acordo com o relatório feito pela Oxfam Brasil, que é uma organização que tem como principal objetivo estudar a desigualdade social, diz Oxfam, os números não deixam dúvidas. Com dados do Censo Agropecuário de 2006, já que não existem registros mais novos, o estudo mostra o desequilíbrio da sociedade brasileira também no meio rural. Grandes propriedades somam apenas 0,91%, ou seja, menos de 1% de proprietários são donos de 45% da terra no Brasil. Grandes propriedades somam 0,91% do total de estabelecimentos rurais, mas concentram 45% de toda a terra. Por outro lado, os estabelecimentos com área inferior a 10 hectares representam mais de 47% do total de estabelecimentos do país, mas ocupam menos de 2,3% do total de área. Então, basta olhar esses números para a gente ver a grande concentração de terra na mão
de uma parcela muito pequena da sociedade, que foram justamente aqueles, ou uma parte daqueles que apoiaram o golpe de 2016. Já que a gente falou do golpe, abrir um parênteses, fazer uma propaganda. Na editora Navegando, foi publicado um livro sobre a crise da democracia brasileira. A editora Navegando Publicações, é um site de publicação de livros com download gratuito. Tá? Foi muito interessante que, em menos de uma semana de lançamento do livro, mais de 50 mil acessos a esse livro sobre a crise da democracia brasileira, onde discutimos o golpe de 2016. Propaganda, porque tem um texto nosso lá, meu e de um colega daqui, que também está aqui. Tá? Mas também tem texto do Mesaro, se vocês quiserem ler, pessoas com mais competência, mais importância, né? Tem o Mesaro, o Dermerval Saviani, o Zé Claudei Lombardi, é um livro, o Ricardo Antunes, um livro bastante interessante para compreender as razões do golpe de 2016. E estamos pensando em fazer um sobre as consequências dele. É importante lembrar que, se essa distribuição de renda já está muito ruim, ela tende a piorar. Principalmente se for aprovado no Congresso o texto substitutivo do projeto de lei 4.059 de 2012, que trata sobre essa questão. De acordo com o blog Brasil 247, de 21/7/2017, no relatório reservado do ministro Eliseu Padilha, que muitos chamavam de Eliseu Quadrilha, há algum tempo atrás, ele já contabilizava ter o voto de mais de 300 parlamentares favorável à proposta. Essa proposta precisa de 257 votos para ser aprovada. Certo? Conta com mais de 300. Essa proposta, né, é aquela proposta que libera a venda de terras brasileiras para estrangeiro. Os principais interlocutores dos latifundiários na defesa desse substitutivo, só para lembrar, são os deputados Jovaí Arantes, do PTB de Goiás, e Nilson Leitão, do PMDB de Goiás. PSDB de Goiás, desculpa. Que propõe a liberação quase que irrestrita da aquisição de imóveis rurais por estrangeiros. Só para a gente rememorar, o Jovaí Arantes foi o relator do pedido de impeachment golpe contra a presidente Dilma na Câmara. Nunca é demais lembrar que a bancada ruralista foi uma das patrocinadoras do golpe e tem investido no aprofundamento das desigualdades que se dão tanto na questão social quanto na questão de gênero. Embora, do ponto de vista de uma perspectiva classista, nós não vamos discutir essa questão de gênero. Sei que não é uma questão menor, mas não vamos aprofundar nela. Mas alguns dados são importantes. A Oxfam Brasil, ela chama a atenção para os controladores da terra. Segundo ela, a maior parte dos estabelecimentos rurais, quem está à frente desses imóveis são os homens. A Oxfam Brasil diz que 87,32% de todos os estabelecimentos que representam 94,5% das áreas rurais brasileiras estão na mão dos homens. No outro extremo, as mulheres representam quase o dobro do número de produtores rurais sem posse da terra. 8,1%, frente a 4,5% dos homens que estão à frente das terras sem o direito de propriedade. Bom, discutindo a questão da desigualdade, uma das diretoras do Oxfam Brasil, a Kátia Maia, ela diz que o problema da pobreza e da desigualdade no território brasileiro, sobre isso ela afirma que, quando olhamos para a América Latina, onde atuamos há mais de 50 anos, no estudo específico do Brasil, percebemos que o tema da terra é a expressão máxima da desigualdade.
porque se tem 1% de propriedade controlando 50% da área rural. É um número muito forte quando se pensa na importância da terra para o desenvolvimento de um país. Quando se fala de terra, se fala de pessoas, de controle de recursos naturais, de desenvolvimento econômico, social, da questão cultural. A terra expressa muito o que é uma sociedade. E a América Latina é a região com maior desigualdade na concentração de terras no mundo. E um olhar sobre o Brasil mostra que ela tem 0,95% de propriedades rurais, controlando 45% da área. O problema é que a concentração de terras no Brasil não tem diminuído, e não diminuiu nem mesmo durante os governos Lula e Dilma. De acordo com Kátia Maia, de 2003 a 2010, houve um aumento de propriedades no Brasil. Em 2003, nós tínhamos 4.200.000 propriedades, e em 2010, passamos a ter 5.160.000 propriedades. Portanto, um aumento aí de quase 1 milhão de propriedades. Ocorre que o que aumentou o número de propriedades, mas as propriedades pequenas, os minifúndios, eles diminuíram, enquanto as grandes propriedades acima de 1.000 hectares aumentaram. Então, para se ter uma ideia da situação, em 2003, 51% das propriedades tinham acima de 1.000 hectares. Em 2010, essa porcentagem cresceu para 56%. Ou seja, o que houve foi uma incorporação de minifúndios às áreas acima de 1.000 hectares. Portanto, esse número de propriedade cresceu bastante. Não podemos deixar de considerar que o golpe parlamentar de 2016 teve a finalidade de proteger os proprietários de terra, os donos de indústrias e do capital financeiro. Ou seja, os golpistas deram um golpe contra os trabalhadores para defender e proteger a propriedade. Parece que o MST, ao descobrir isso, resolveu, essa semana, ocupar as terras de alguns corruptos. Mas, ontem mesmo, a fazenda do presidente da CBF, que muita gente botou a camiseta da CBF para ir para a rua pedir para acabar com a corrupção, então, o inincorrupto presidente da CBF, o senhor Ricardo Teixeira, pessoa íntegra, teve as suas terras, teve um mandado de reintegração de posse aceito pela Justiça. Viu? Ontem, já que era a preocupação dos corruptos, né, foram ocupados a CBF, do presidente da CBF, pessoa íntegra, aí não pode. O MST errou, disse que a ocupação dos corruptos, ocupou a dele. A gente sabe que o pessoal que foi protestar contra a corrupção foi com a camiseta da CBF. Sabemos o que a bancada da bola faz nesse país. A bancada da bola nesse país, junto com a bancada da Bíblia e a bancada ruralista, os BBBs desse país. Bom, assim continuamos a perpetuar a desigualdade via aumento da concentração de riqueza, sobretudo com base na propriedade da terra. Ainda em relação à pobreza e à concentração de riquezas, é importante observar que os municípios que contam com grande concentração fundiária normalmente são aqueles em que estão com a área de maior produção agrícola, sobretudo as áreas do grande negócio, e onde tem maior miserabilidade. Quanto mais tivermos áreas grandes, mais latifúndios, sobretudo em pequenas cidades, são essas que têm mais desemprego, mais miséria e mais desigualdade social. A má distribuição de riquezas e, portanto, a grande desigualdade com alto índice de concentração de terras, de acordo com Kátia Maia, ocorre em toda a América Latina. E ela chama a atenção que, apesar de toda essa má distribuição de terras no Brasil, o Brasil não é o país mais desigual.
ela diz que o país mais desigual em termos de distribuição de terras é o Paraguai. Só que grande parte das terras do Paraguai estão nas mãos de brasileiros. O segundo mais desigual, a Cristina, na fala dela, falava que não é muito desigual, pelo menos não a partir da revista Exame, já que os dados foram da revista Exame. Na Oxfam diz que o Chile é o segundo país com maior desigualdade em termos de distribuição de terras. Não trata da distribuição da riqueza, mas trata da distribuição de terras. Como terra e riqueza estão interligados, ela diz que a Colômbia é o terceiro, a Venezuela é o quarto e o Brasil é o quinto país em desigualdade nesse aspecto de distribuição de terra. Portanto, a miserabilidade também vem daí. Além disso, nós vemos também no campo um outro problema que vem a partir dessa má distribuição de terras, que é a questão dos assassinatos de lideranças camponesas. A violência no campo que se dá, sobretudo por causa dessa má distribuição, e que tem crescido muito, sobretudo após o golpe. Ela cresceu bastante no último ano em que o golpe estava em preparação, a partir de 2015, mas aprofundou-se o crescimento da violência, sobretudo com o assassinato de lideranças camponesas, de quilombolas e de lideranças sindicais após o golpe. Sem contar o que acontece com os indígenas, que basta aí a gente entrar nos grupos que pesquisam seriamente essas questões. Isso tem ocorrido principalmente também porque não há nenhuma punição para aqueles que assassinam trabalhadores. Muito pelo contrário. Assim, eles vão se mantendo no poder. Para se ter uma ideia do poder político dos proprietários de terra, a bancada ruralista, na legislação de 2015 a 2019, ela é composta, de acordo com a Oxfam Brasil, por 214 deputados, de uma bancada de 513, e 22 senadores, de uma bancada de 81. Portanto, mais de um terço dos senadores e muito mais de um terço dos deputados, que se identificam como uma frente parlamentar da agricultura, cuja agenda prioritária é a defesa dos interesses do setor rural, ou seja, do agronegócio dentro do Congresso. É contra essa bancada que a gente tem que pensar as nossas ações. Outro dado importante a ser destacado e que contribui para aumentar a desigualdade social é a sonegação de impostos. Vamos lembrar que o agronegócio praticamente não paga impostos. Mas não são só eles que não pagam. Em 2014, havia 4.013 devedores que deviam acima de 50 milhões cada um de impostos. Desses, 729 disseram que possuíam 4.057 imóveis rurais. Grande parte dos devedores são esses latifundiários que atuam no setor do agronegócio e que não pagam impostos. 729 pessoas devem 200 bilhões para a União. E precisa acabar com a previdência dos trabalhadores, porque a União não tem dinheiro para pagar a previdência, que não é favor, porque os trabalhadores já contribuíram para formar o caixa da previdência, que foi para esses grupos que sonegam, que não pagam. Daí é importante a luta contra o desmantelo da previdência. Pensando isso, 6,5 milhões de hectares, que é os imóveis que estão na mão dessas pessoas, daria para assentar 214 mil famílias.
Hoje existem 120 mil famílias acampadas esperando a reforma agrária. Só que tem uma medida provisória no Congresso que dá perdão de dívida de... Qualquer dívida acima de 1 milhão, ela dá um perdão de 65% no valor da dívida. Então, é aí que aumenta a desigualdade social. Pensar na desigualdade no Brasil é compreender como essa situação tem se desenvolvido. Bom, se há uma desigualdade social, a questão educacional não é muito diferente. Então, com relação à questão educacional, que seria o segundo momento da fala... 10 minutos para essa parte. Ok, vamos lá, vamos tentar. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ele tem contribuído bastante nessa discussão, sobretudo ao denunciar o fechamento de escolas no campo. O movimento ele tem tido uma atuação bastante forte no campo. Se a gente entrar na página oficial do movimento, ele vai dizer que tem aproximadamente 300 mil pessoas estudando em escolas públicas, da infância à universidade, passando pela educação de jovens e adultos. Com relação aos professores, tem acesso a cerca de 10 mil professores, tem convênios com quase 100 universidades e em muitos cursos, inclusive aqui na UFSCar, nós já tivemos 2 cursos de pedagogia, tivemos um, estamos tendo outro, tivemos um curso de agronomia, temos agora o curso de especialização em educação no campo, né, que entra um pouco nesses dados computados pelo MST, como aqueles 100 cursos de graduação que eles têm, os mais de 300 mil estudantes que vão até a universidade. Apesar de todos os esforços e luta do movimento, nós temos observado que o número de escolas em áreas rurais tem diminuído drasticamente nos últimos 11 anos. Embora a população do campo esteja diminuindo, isso a gente tem observado, a redução do número de escolas é muito superior à redução da população no campo. Em 2000, nós tínhamos em torno de 170 milhões de habitantes, 169.800 mil, nós tínhamos no campo uma população de quase 32 milhões. Nesse período, nós tínhamos 103.328 escolas, em 2003. Quando chegou em 2010, a população cresceu para 190 milhões. Algo em torno aí, um crescimento de 170 para 190 milhões, né? Há um crescimento de 20 milhões, portanto, em torno de pouco mais de 11%, 12%. A população rural diminuiu de 31 milhões para 29 milhões, diminuiu em torno de 2 milhões de pessoas. Então, uma diminuição na população geral menor que 2%. Só que o número de escolas que fechou no campo nesse período foi superior a 30%. O número de escolas do campo caiu de 103.300 e pouco em 2003 para 66.700 em 2016. Com um fechamento, em média, de 9 escolas por dia no campo. A desculpa, quase sempre, para o fechamento de escola é de falta de verba. E se coloca transporte para as crianças que estudam no campo. É importante a gente ter ideia que, primeiro, se há problema de dinheiro, o custo, e a gente já fez vários cálculos, para transportar as crianças do campo para a cidade, ele é também bastante elevado. Portanto, a redução de despesa não é tão grande assim. Mas os problemas ocasionados às crianças que são transportadas do campo para a cidade é muito grande.
Sobretudo, se a gente pensar, aqui não precisamos nem pensar na qualidade da educação, não precisamos nem pensar no sofrimento que causa à criança, o tempo que ele permanece dentro do carro, que às vezes ele permanece mais tempo dentro do transporte do que dentro da sala de aula. Mas tem outros problemas. Para ele ser transportado, muitas vezes o deslocamento de casa até o ponto em que ele vai pegar o transporte é muito longo. E essa longa distância que ele tem que percorrer nem sempre constitui um sucesso para ele chegar na escola, porque muitas vezes chove e o meio de transporte atola, não pode buscar. Quando não chove, normalmente tem o problema da poeira e os problemas causados pela respiração por causa disso. Nas regiões ribeirinhas, nós temos outros problemas extremamente sérios, como a questão dos rios. Ora, os rios estão muito baixos, ora... todos esses problemas ocasionados à criança a ser transportada para o campo, do campo para a cidade. Outro problema que nós temos nessa questão do fechamento de escola é da nucleação, que às vezes a criança é transportada intracampo, mas o transporte de um lugar a outro ocasiona os mesmos problemas, e nem sempre ele pode chegar à escola. No estado de São Paulo, e é muito interessante, uma pesquisa que a professora Cristina estava fazendo junto com uma aluna do mestrado, chegaram no município, no estado de São Paulo, mas nós estamos falando do norte do país, nem do nordeste. Quando chove, não tem ponte para os alunos atravessarem o rio. Então, a professora fica de um lado do rio, dando aula para as crianças que ficam de outro lado do rio, porque eles não têm como chegar à escola, porque choveu e o rio subiu um pouco o nível da água e eles não têm como atravessar. Nós estamos falando do estado de São Paulo, que é o estado em que há o maior desenvolvimento econômico do país, né? Então, a gente imagina nesse país como que a situação, estado para estado, se coloca. E isso ocorre com a população do campo. Por que ocorre com a população do campo? Porque essa população, como a Cristina chamava a atenção na fala dela, acaba tendo uma invisibilidade muito grande, porque acaba servindo apenas como subsidiária para a acumulação de capital a serviço do agronegócio. Como já fui chamado a atenção de que o meu tempo está se esgotando, é importante dizer que, embora esse quadro seja um quadro bastante adverso, nós não podemos ceder. E queremos que cada vez mais denunciar as ações dos golpistas, as ações da elite que quer esconder essa população, compreendendo que todas essas ações são determinadas numa relação de classes. Isso é fundamental. Se nós não compreendermos que a sociedade é uma sociedade dividida em classes e que nós, da classe trabalhadora, temos que nos organizar enquanto classe para enfrentar essa situação, nós não vamos dar conta dela. Portanto, como classe trabalhadora, devemos nos organizar cada vez mais para enfrentar essa elite político-econômica que no Brasil se organiza como quadrilha para assaltar e escravizar os trabalhadores. Muito obrigado.